Pessoal, hoje nós vamos fazer um exemplo sobre regressão linear por mínimos quadrados. Como a gente viu na videoaula passada, a estratégia mais interessante para se obter uma reta que se ajuste a um conjunto de pontos é minimizar o erro, a soma do quadrado dos erros, certo? A gente chamou aqui o quadrado dos resíduos, né? Então a soma dos quadrados dos resíduos. Nós obtivemos essa expressão. Então a gente, para encontrar o ponto mínimo, a gente derivou a soma dos quadrados dos erros a gente derivou em relação a zero, igualou a zero, depois em relação a 1, igualou a zero também, para tentar achar nessa função, né, da soma dos resíduos, dos quadrados dos erros, né, um valor de A0, o qual a soma dos erros quadráticos fosse nula, né, ou seja, um ponto de mínimo da função, né. Nós chegamos então nesse sistema aqui, né, e o sistema linear de duas equações, duas incógnitas, A0 e A1. Né? Resolvendo o sistema, nós encontramos os coeficientes A0 linear e A1 angular do meu modelo, né? Do y do modelo, ou simplesmente y, né? Da equação da reta, que melhor vai se ajustar aos pontos. Né? Então, hoje a gente tem daí um probleminha aqui. Encontre uma aproximação linear, né? Modelo, portanto, né? Y modelo de A0 mais A1x para o conjunto de pontos abaixo, empregando o método dos mínimos quadrados. Né? Então, nós precisamos, para resolver, né, daqueles termos que a gente viu. A gente precisa da soma do x e da soma do y, da soma do x quadrado e da soma do x e y. Por isso que eu já fiz essa tabelinha aqui, deixei pronta, certo? Então, a gente precisa, né, tendo um conjunto de pares x, y, né, com n pares, né, nós precisamos aqui da somatória dos xi, o número de pares, né, de pontos, somatória dos yi, somatória do xi novamente, aparece na diagonal aqui, né, na diagonal secundária, né, meu sisteminha, e aqui somatória do x quadrado, e aqui somatória do x e yi, certo? Conseguindo os valores de A0 e A1, nós encontramos finalmente a equação desejada do nosso modelo, né? Então precisamos desses valores. Vamos lá então. No nosso caso, desse exemplo que a gente vai fazer aqui, são 4 pontos, bem simples para a gente poder fazer aqui de maneira mais rápida, né? 4 pontos, x e y, e vamos ver qual a reta que melhor passa por esse conjunto de pares. Então aqui, vamos passar os valores de x para essa tabelinha aqui, para ficar melhor para a gente resolver o problema, tá? Então aqui, ó, x igual a 1, depois x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Somatória, x1 mais x2 mais x3 mais x4 dá 10. x1, o y1 é 1, depois 2,5, depois 3,5, depois 4. Somando, 1 mais 2,5 mais 3,5 mais 4 dá 11. Aqui, x ao quadrado, 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. Né? 1, 4, 9, 16. Somando tudo aqui vai dar 30. x1, y1 dá 1. x2, y2. 2 vezes 2,5, 5. Depois, 3 vezes 3,5, 10,5. Depois, 4 vezes 4, 16. Né?
x4, y4. Somando todos eles, x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3 mais x4, y4, vai dar 32,5. Tá? Então agora montando o nosso sistema, eu tenho, vamos fazer assim, ó, para a gente não errar, vamos passar esse sisteminha aqui para lá. E vamos montar então A0, N a 0. N são 4 pontos, né? 4 a 0 mais somatória do xi, daqui 10 a 1 igual somatória dos yi, 11. A segunda equação, A0, somatória do xi é 10, né? Mais somatória do x1, xi ao quadrado, 30. Igual a somatória dos produtos, né? xy, 32,5. Então, nós chegamos no sistema de equações, basta resolver esse sistema de equações, tá? A solução, para esse caso aqui, A0 igual a 0,25 e A1 igual a 1. Né? Então, finalmente, a gente encontrou o nosso modelo, né? Y igual a 0, que é 0,25, mais 1 vezes x. Certo? Então, esse aqui seria a nossa equação, né? Passa por esses pontos aí. Bom, vamos copiar aqui essa equaçãozinha. Que eu já desenhei, pessoal, a equação que a gente acabou de obter. Essa daqui, né? Então, vou deixar aqui fora. É o nosso modelo, né? Imagine, por exemplo, x igual a 3, 3 mais 0,25, 3,25, exatamente aqui, ó. Né? Esses pontos aqui são os pontos das medições que a gente obteve, né? E o nosso modelo realmente está passando numa posição bem entre os pontos, né? Um exemplo bem simples, mas para mostrar como o método funciona, né? Certo, pessoal? Como funciona, a gente consegue realmente um modelo bem interessante, com essa aproximação, minimizando a soma do quadrado dos resíduos, né, ou do quadrado dos erros em cada ponto. Certo? Obrigado, pessoal.